E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos ver nosso conteúdo de força magnética. Na última aula nós vimos como se comporta o campo magnético, né? Vimos quem gera campo magnético. E agora nós vamos entender e quantificar, né? Calcular a força magnética aí gerada por aqueles componentes que geram campo magnético. Beleza? Vamos lá então. Olha só, galera. Primeiro a gente tem que entender um conceito que é o conceito de campo magnético uniforme. Nós já vimos o conceito de campo elétrico uniforme. Lembra o que era o campo elétrico uniforme? Era aquele campo elétrico, né, onde o módulo, a intensidade e o sentido do vetor campo elétrico era igual, né, ao longo de todo o campo. O conceito de campo magnético vai ser uniforme, vai ser a mesma coisa, tá? O vetor campo magnético ele vai ter a mesma intensidade, né, o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido em todo o processo, em toda a região, tá? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui as linhas de indução, né, que são as linhas de força, nossas linhas de campo magnético, e os vetores campo magnético sempre tangentes a ela. Como a gente pode conseguir essa configuração? Eu tendo, por exemplo, um polo norte de um ímã desse lado e um polo sul de um outro ímã desse outro lado. Que é aquele ímã de ferradura que a gente vê em desenho, né? A gente já viu esse ímã em pica-pau, essas coisas que tem aquele ímãzinho assim. Aqui norte e aqui sul. Então essa região aqui é uma região de campo magnético uniforme, tá? E aí, galera, olha só. Quando a gente for representar, né, que a região de campo magnético uniforme, o campo ele está saindo da tela aí do celular, do computador de vocês, a gente vai fazer vários pontinhos. Lembra? O pontinho, a ponta da seta, né, está saindo, está indo na nossa direção. Quando tiver uma região de campo magnético uniforme, nós vamos fazer vários xizinhos assim para representar que isso daqui os campos estão entrando e é uniforme, tá? Qualquer ponto aqui, o campo magnético vai ter o mesmo valor. Beleza? Por que isso, galera? Porque a gente vai calcular a força magnética em campos uniformes, tá? Então tudo que a gente for ver aqui de força, né, força numa carga elétrica, força num fio, vai ser tudo relacionado a campos magnéticos uniformes. E aí, galera, né, já dei um spoiler para vocês aí. Uma carga elétrica, quando ela está em movimento, se ela estiver numa região que tem campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética. Mas é muito importante, ela tem que estar em movimento. Se ela estiver parada numa região que tenha campo magnético, não vai ter força nenhuma magnética sobre ela. Agora, se ela estiver em movimento, aí, dependendo de como for esse movimento, a gente pode ter uma força magnética. Essa força magnética é dada por essa formulazinha aqui, que é o QVB seno θ. O que é o Q? A carga elétrica dessa carga aí, né, em coulombs. O V, a velocidade dela em metros por segundo. O B, o valor do campo magnético naquele ponto em teslas. E o seno de θ é o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Tá? Então, essa velocidade do campo magnético eles vão ter aí, né, um ângulo entre eles. Esse ângulo é o ângulo θ, tá bom? E aí, galera, a gente vai usar uma regrinha para a gente saber para onde vai estar a força magnética. E essa regra é chamada de regra da mão esquerda. Então, muito cuidado, a gente tem que fazê-la com a mão esquerda, né? A gente já viu a regra da mão direita, que mostra aí, né, o campo magnético gerado por um fio com corrente elétrica. Agora a gente vai ver a força, né, a direção e o sentido da força magnética aí aplicado a uma carga em movimento num campo magnético, tá? E isso é dado pela regra da mão esquerda. Nós vamos fazer essa arminha aí, tá? Então eu recomendo que vocês façam quando eu pedir para vocês fazerem aí, para vocês testarem, senão vocês vão se complicar. Então, ó, faz uma arminha igual ao do desenho, tá? Polegar para cima, indicador para frente e o dedo do meio tem que estar formando aí um ângulo entre o indicador e ele, né? Vai estar formando um ângulo aí, faz um ângulo de 90 graus, fica mais fácil, tá? Tipo igual tá aqui. O polegar vai indicar o sentido da força, o indicador o sentido do campo magnético e o dedo do meio vai indicar o sentido da velocidade com que a carga está se movimentando, tá? A gente brinca que é o fui,
bem no vestibular. Fui bem no vestibular. Fui bem no vestibular. Então, FBV. Tá? Força, campo e velocidade. Ok? E aí vamos ver se a gente conseguiu entender isso. Ó, vou colocar na prática aqui. Então, olha só. Aqui já está até, né, tem um spoiler, já mostra pra gente para onde vai estar a força. Vamos fazer a arminha com a mão aí, né? Regra da mão esquerda, tá? E vamos alinhar com as informações que a gente tem nessa figura aqui. Tá? Finge que a gente não tem a força. A força é o que a gente quer saber. Então, galera, olha só. O nosso indicador, faz a arminha, fizeram aí, espero que sim, né? O indicador vai estar para cima e o dedo do meio tem que estar para a direita, nesse primeiro vetor daqui. Então, a sua mão vai ter que estar apontada para cima, né? O indicador para cima e o dedo do meio para a direita. Então, gira a mão se precisar, até que isso fique. Vocês vão ver que o polegar vai estar apontado para a cara de vocês. Ou seja, a força magnética nessa carga vai estar empurrando ela para fora da página. Ok? Olha esse outro caso aqui. Se não conseguiu, tá? Dá um pause e tenta até conseguir. Ó, olha esse outro caso aqui. O nosso campo magnético está para cima, certo? E nossa velocidade, ela tá, né, fazendo um ângulozinho aí. Então a gente vai ter que fazer uma arminha mais como se o dedo fosse uma tesourinha, né, quase fechada. Para a gente conseguir fazer isso, né, o indicador está para cima e a velocidade está nessa diagonal para esquerda, a gente vai ter que virar nossa mão para trás, né? O nosso polegar vai ficar apontando para a tela, nosso polegar vai estar apontando para a tela do computador aí do celular. E aí nós vamos ver, né, que a força vai estar entrando, tá? Essa orientação do polegar, galera, ela serve para as cargas positivas. Se for uma carga negativa, vai ser sempre o sentido contrário ao do polegar. Então, por exemplo, se o polegar está apontando para cima e a carga for negativa, a força, na verdade, está para baixo. Tá? Se o polegar está apontando para a esquerda, né, e a carga é negativa, então a força, na verdade, é para a direita. Se o polegar está apontando para fora da tela, né, e a carga é negativa, então, na verdade, a força vai ser para dentro. Agora, se for positiva, né, que é o caso que a gente está adotando aqui, a nossa força vai ter o mesmo sentido do polegar. Tá? Vamos treinar então isso. Ó, tem uma região de campo magnético uniforme aqui e eu vou desenhar e a gente vai fazer junto para onde vai estar a força magnética. Então, a primeira, galera, eu vou desenhar aqui, ó, tá? Uma carga. Essa carga é positiva, tá? E ela vai estar com velocidade v para cá. Então a gente vai alinhar, né, a nossa regra da mão esquerda aí. O indicador, que é o campo magnético, e o dedo do meio, que é a velocidade, para ver para onde vai estar o nosso polegar. Então, ó, o campo magnético, pela essa representação, ele está entrando. Então, eu vou fazer a arminha com a mão e já vou apontar a arma para a tela. Aí eu vou ter que girar o meu dedo do meio, né, de modo que ele fique apontado para a direita, certo? E quando a gente fizer isso, a gente vai estar com a arminha normal na mão, né? E o nosso polegar vai estar para cima. Então a força magnética nessa carga aqui vai ser para cima. Ok? Vamos ver mais um aí. Ó, pegar aqui uma carga positiva com uma velocidade aí para a esquerda. Não, para baixo. Então, ó, arminha com a mão, tá? O meu indicador para dentro, apontando para a tela do computador, e eu vou girar o meu dedo, vou ter que girar minha mão inteira, né? De modo que o meu dedo do meio fique alinhado com a velocidade, ou seja, que o meu dedo do meio esteja apontado para baixo. Então a gente vai girar a mão. Tá? Quando a gente gira, a gente vai girar a mão 90 graus, né? Quando a gente girar a mão, a gente vai ver que nosso polegar vai estar apontado para a direita, né? Então a nossa força magnética vai estar para a direita. Galera, se não estiver dando certo aí, dá pause e tenta fazer até que dê certo, tá? Vamos pegar agora uma carga negativa. Pegar uma carga negativa, ela vai estar indo aqui para a esquerda, tá? A velocidade dela vai ser para a esquerda. Vou usar a regra da mão esquerda para a gente descobrir para onde vai estar a velocidade, a força magnética dessa carga aí. Então, ó, primeiro, aponto o meu dedo para a tela, porque o meu campo magnético está entrando, o meu dedo indicador. Minha velocidade, ela vai estar para a esquerda. Então, tem que alinhar o meu dedo do meio com a esquerda. Tem que girar minha mão, né, meu braço para trás, quase 180 graus, né?
E aí a gente vai ver que nosso polegar, né, vai estar para baixo. Mas como a carga é negativa, então a força é no sentido contrário do polegar. Se o polegar está para baixo, a força magnética vai estar para cima. Tá? Então lembra que na carga negativa a força magnética é sempre contrária ao sentido do polegar. Vou botar aqui uma carga negativa de novo. Tá? E vou colocar aqui uma velocidade na diagonal aqui. Tá? Então, ó, dedo indicador entrando, né, apontando para a tela, faz a arminha aí com a mão, tá? Dedo indicador entrando na tela, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou girar o meu dedo, tá? De modo, né, que meu dedo do meio fique apontado na diagonal para baixo. Tá? Então a gente vai ver que meu indicador vai estar nessa direção aqui, tá? Só que aí, como a carga é negativa, minha força vai estar no sentido oposto. Então, minha força magnética vai estar aqui para baixo. Beleza? Vamos ver agora com o campo saindo. Né? Esse campo saindo aqui a gente vai quase quebrar o braço para fazer, mas não tem problema não. Tá? Vou colocar aqui uma carga positiva. Sei lá, vou botar ela indo para cima, tá bom? Velocidade aí para cima. Então, muito cuidado, ó. Faz a arminha com a mão, só que o nosso indicador agora vai ter que estar apontado para a nossa cara, porque né, o campo está saindo e o indicador aponta o sentido do campo. Então a gente vai virar a arminha para a nossa cara. Vou ter que girar a minha mão, né, de modo que meu dedo do meio fique apontado para cima e o indicador continua apontado para mim. Então vou ter que, né, vai ficar uma posição desconfortável aí, tá? A gente vai ver que a força vai estar, meu indicador, meu polegar, desculpa, vai estar para a direita. Então minha força aí está para a direita. Ok? Vamos pegar um outro aí, ó. Carga positiva, vamos supor que ela esteja indo com velocidade V para a direita mesmo. Então, ó, o indicador apontado para minha cara, né, para fora da página, tá? Para nossa cara aí. A velocidade vai estar apontada para a direita, então meu dedo do meio tem que estar apontado para a direita. E aí a gente vai ver que a força vai estar apontado para baixo, né? Nosso polegar está apontado para baixo aí. Ok? Vamos ver agora com uma negativa aqui. Vou fazer uma só. Vou pegar uma negativa com velocidade para baixo. Tá? Então, ó, indicador apontado para a nossa cara, que é o sentido do campo magnético. A velocidade vai estar para baixo, né? Então vou ter que girar minha mão aí para o meu dedo do meio ficar apontado para baixo. É importante que nosso dedo fique fixo, né? A gente faça a arminha e esses dedos não mexam, né? A gente só gira a mão para um lado ou para o outro, tá? Ou para frente ou para trás, né? Então, ó, indicador apontado para nossa cara, a gente gira a mão e a velocidade aí, nosso dedo do meio vai estar indicado para baixo, então nosso polegar vai estar para a esquerda. Só que como é uma carga negativa, então a força é no sentido oposto. A força vai estar para a direita. Beleza? Tá? Tentem fazer isso daí, galera, até conseguir, tá? Se não conseguir, a gente conversa aí durante a nossa correção, tá? E aí, galera, a gente vai ter alguns casos especiais. Na verdade, são 3 casos especiais aí, né, de uma carga elétrica em um campo magnético. O primeiro caso é quando a velocidade dessa partícula ela é paralela ao campo magnético. Quando a velocidade ela é paralela ao campo magnético, não vai aparecer força magnética. Por quê, galera? Porque ó, quando for paralelo, o θ, o ângulo, ou é zero, né, quando tem a mesma direção e mesmo sentido, ou 180, quando tem a mesma direção e sentidos opostos. E o seno disso, né, de 0 ou de 180, é zero. Então, zero é a minha fórmula inteira. A gente não tem força magnética. Tá? Então, se a partícula estivesse movimentando dentro de um campo magnético, né, igual está aqui, ó, campo magnético, a velocidade dela é para a direita, e o campo magnético também. Então não vai surgir força magnética nela. Não tem vetor, não tem forcinha nenhuma atuando sobre ela. Ela vai passar ali normalmente como se nada estivesse acontecendo. Tá bom? O segundo caso é quando o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é um ângulo de 90 graus. Tá? Quando a gente faz essa arminha com a mão aí mesmo, né? É o caso mais interessante. Nesse caso,
a partícula vai fazer um movimento circular uniforme. Ela vai entrar no campo magnético e vai ficar girando, tá, em movimento circular uniforme aí, tá? Se a gente for fazer, né, a diagramação de forças dessa partícula, ignorando o peso dela, né, a força que ela vai estar recebendo, que é a força magnética, vai ser igual à força centrípeta. Por quê? Porque ela está no movimento circular, né? E no movimento circular, a força resultante é a força centrípeta. Então, a magnética é a força resultante, porque é a única, ou seja, a magnética é a centrípeta. Se a gente abrir a fórmula, né, força magnética é QVB. O seno sumiu, né, porque seno de 90 vale 1. Tá? E força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. E aí, né, passo o m para lá, o v ao quadrado também, simplifica o v com v ao quadrado, a gente consegue descobrir qual que é o raio dessa trajetória aqui, né? Qual que é o raio dessa circunferência que ela vai ficar fazendo aí para sempre, tá bom? Então é isso que acontece, ó. Ela vem, né, tá vendo? Percebam aqui que a velocidade aqui, ó, que ela estava vindo, né, ela forma 90 graus com o campo magnético. Então, quando ela entrar nessa região, ela vai ficar presa em movimentos circulares aí, tá bom? E, né, o nosso último caso é quando esse ângulo é um ângulo que está entre 0 e 90, tá? Um ângulo agudo aí. Nesse caso, galera, vai ter um movimento helicoidal, tá? O que é um movimento helicoidal? É um movimento em trajetória de hélice, essa hélice cilíndrica. Vai ser a junção dos dois, na verdade, né? Do primeiro caso, que é o movimento em linha reta, que é o movimento uniforme, retilíneo uniforme, com o movimento circular uniforme. Então esse cara, ele vem para frente e vai girando ao mesmo tempo, forma uma molinha, como se fosse uma molinha, tá? Aqui a gente não vai ver a matemática desse cara não, mas seria esse tipo de movimento aí, tá? O campo magnético aqui, esse cara vem girando nesse movimento helicoidal, ok? Vamos ver exemplo de exercício, ó. Uma partícula eletricamente carregada com carga de 5 microcoulombs adentra uma região de campo magnético com velocidade de 2 vezes 10 a 6 metros por segundo. O ângulo formado entre a velocidade da partícula e o campo magnético, de intensidade igual a 2 teslas, é de 90 graus. Calcule o módulo da força magnética que atua sobre a partícula. Então, galera, esse primeiro exercício aí de boa, né? A gente só vai estar jogando na fórmula. Ele deu tudo pra gente, né? A gente sabe, ó, que a força magnética é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo. Ele deu pra gente a carga, né? 5 vezes 10 a menos 6, tá? Porque tem que estar em coulomb. Ele deu pra gente a velocidade, 2 vezes 10 a 6, está em metros por segundo, não tem problema. E ele deu o campo magnético, que está em Tesla, 2. E o seno de 90, que é 1, né? Aí, ó, o 10 a menos 6 vai cortar com 10 a 6, vai ficar 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes o seno de 90, que é 1, 20. Então é uma forcinha aí de 20 newtons. Ok? Muito de boinha, né? Vamos ver o próximo. Uma partícula de massa igual a 1 grama, eletricamente carregada com 2 milicoulombs, adentra perpendicularmente com velocidade de 10 ao quadrado metros por segundo, uma região de campo magnético uniforme, de módulo igual a 0,5 Tesla. O raio da trajetória dessa partícula em metros é de... Então, galera, ele quer saber o raio. Aqui ele, né, jogou na forma direta do raio, mas se não lembrar, é só lembrar de igualar a força magnética à força centrípeta. Tá? Então, o raio é a massa da partícula vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo. A massa, 1 grama, que é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? Ou 0,001 quilogramas, já botei notação científica. Tá? A velocidade, 10 ao quadrado, né? Aí, a carga dela, 2 vezes 10 a menos 3, ó, é milicoulomb, cuidado que não é micro. E o valor do campo magnético, que é 0,5. Tá? Fazendo essa continha aí, galera, a gente vai chegar no valor de 200 metros. Tá? Então, esse é o raio aí que esse cara vai descrever. Um raio de 200 metros. Então, é uma curva bem aberta, né? Não é uma curvinha pequenininha, não. E aí, por último, né, desses exemplos aí, ó, um elétron de massa m entra em uma região entre duas placas carregadas com velocidade v. Em razão da ação dos campos elétricos e magnéticos, sendo o campo magnético perpendicular ao plano da página, a carga passa por entre as placas sem sofrer desvios. Determine a velocidade do elétron em termos do campo magnético B e do campo elétrico E, e o sentido do campo magnético. Então, galera, ele está falando para a gente que o campo magnético aqui, ele é um campo
que ele está perpendicular à página, à tela de vocês aí. Então, ou ele está entrando ou está saindo, mas a gente não sabe. E é justamente isso que a gente tem que se ligar. Isso daqui, ó, é uma placa positiva e uma placa negativa. Então, nesse exercício tem campo elétrico e magnético, tá? Muito bacaninha, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer, né, botar esse cara aqui mais pro meio, né, só para a gente se ligar, fazer o desenho melhor. Com relação à força elétrica, quando esse cara passar aqui, vocês concordam comigo que vai aparecer uma força elétrica para cima. Por quê? Porque ele é um elétron, né? Então ele é uma carga negativa. Ele vai ser atraído pelo positivo de cima e repelido pelo negativo embaixo. Né? Então vai ter uma força elétrica aqui para cima. A gente tem que ver para onde vai estar a força magnética. Como ele passa em linha reta, galera, o único lugar que a força magnética pode estar é para baixo, porque aí uma anula a outra. Porque se ela estivesse para cima também, aí ele não ia passar em linha reta, ele ia bater lá na placa de cima, ele ia fazer uma curva, tá? Então a minha força magnética tem que estar para baixo. Ó, aí fica fácil a gente saber para onde vai estar o campo magnético. Eu posso usar a regra da mão esquerda. Eu sei que a velocidade está para a direita. Deixa eu botar o vetor velocidade aqui. Velocidade está para a direita e a força está para baixo. Então, cuidado. Ó, meu polegar tem que estar obrigatoriamente para baixo e meu dedo do meio tem que estar para a direita. A gente vai ter que mexer com a mão esquerda aí até conseguir essa configuração. Lembrando, né, que a gente vai fazer a arminha e deixar os dedos parados. E nada de ficar mexendo o dedo para cima e para baixo. O dedo fica congelado. Tá? Coloca no nitrogênio líquido aí, deixa congelar um pouquinho e depois faz a regrinha. Brincadeirinha. Então vamos lá. Ó, força para baixo e velocidade para a direita, a gente vai fazer a arminha e vai ter que virar a arminha contra a nossa cara. Se você pegar a sua mão, fazer a arminha, né, na posição normal de uma arminha, e depois virar ela para sua cara, você vai ver que já vai dar certinho, ó. Polegar para baixo, velocidade para a direita. Isso é uma pegadinha. Por quê? Porque se é um elétron, a força magnética é contrária ao sentido do seu polegar. Então, na verdade, seu polegar tem que estar para cima e não para baixo, que é elétron. Tá? Então, ó, a arminha, na verdade, tem que estar na posição normal. Tá? Quando a gente aponta a arminha aí para a tela. O polegar está para cima, nosso dedo do meio está para a direita. Tá? E lembra como isso aqui é um elétron, né, que é uma carga negativa? Se o meu polegar está para cima, minha força magnética está para baixo. Então eu sei que o meu campo magnético está entrando na página, porque meu dedo indicador está apontando para a tela. Maravilha! Então eu sei que o campo magnético aqui é entrando. Tá? Ele quer saber a velocidade desse cara, né, em função do campo magnético e do campo elétrico. Galera, como eu falei para vocês no início, né, para esses caras aqui não se anularem, para eles se anularem, desculpa, né, a força elétrica tem que ser igual à força magnética. E por que eles têm que se anular? O cara continua em linha reta, né? A força elétrica, eu não sei se vocês lembram, tá? Mas ela é a carga vezes o campo elétrico. E a força magnética nós acabamos de ver, é o QVB seno de θ. Ó, maravilha, maravilha, tá? O seno aqui é o seno de 90, porque a velocidade e o campo magnético formam 90 graus. Então vai ficar E igual a V vezes B vezes 1. Vou passar, B vezes 1 é B, né? Vou passar esse B para lá. Nossa velocidade é o campo magnético dividido pelo campo elétrico, tá? Então, ó, passei esse cara para lá. Minha velocidade deu o campo magnético dividido pelo campo elétrico. Tá aí o nosso valorzinho. Então, galera, nossa alternativa vai ser a letra O. Então, E sobre B e o campo magnético sai. Tá, já sei. É a letra E que não saiu aqui, tá? O campo é... A velocidade é E sobre B e o campo magnético entra, tá? Não tem essa opçãozinha aqui. É a letra E que não saiu aqui com o meu slide, tá? Mas espero que tenha para entender. Bora lá então, né? E aí, galera, vamos ver a força magnética sobre um fio concorrente, tá? Olha só, a gente viu que quando um elétron, né, uma carga elétrica qualquer, pode ser elétron, próton, o que for, passa, né, tem velocidade aí, dentro de um campo magnético, vai aparecer uma força magnética nela.
Pô, então uma corrente elétrica também, porque uma corrente elétrica são várias cargas, né? Então se a gente colocar um fio, né, que está passando uma corrente elétrica por ele, dentro de uma região com campo magnético, vai surgir uma força magnética nesse fio, tá bom? Essa força magnética, galera, vai ser calculada pelo Bill. Bill seno θ. Quem que é cada cara aí? O B é o campo magnético, né? O I é a corrente elétrica que está passando dentro desse fio. E o L é o comprimento do fio. Tá tudo no SI, tá, galera? Então, B em Tesla, né? O campo magnético em Tesla. A corrente em ampere. E o comprimento do fio em metros. Vezes o seno de θ. E quem que é o θ, galera? O θ é o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, tá bom? Então, o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, tá bom? Tá vendo na figura aqui, ó? Corrente elétrica, campo magnético, esse é o ângulozinho θ, ok? Para a gente saber para onde vai estar a força, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai fazer a regrinha da mão esquerda, tá? Só que é o FBI, né? Em vez de ser velocidade aqui de uma carga, é usada a corrente, né? Ou seja, a corrente elétrica aí vai estar se movimentando no mesmo sentido das cargas, né? Porque isso é a corrente elétrica. Então, não muda nada. No lugar do V, a gente vai colocar aí para onde vai estar a corrente elétrica no fio. A gente sempre vai adotar nos exercícios que o que se move, né, dentro dos fios são os prótons, que é aquele sentido convencional. Tá? Então, a força vai estar sempre no sentido mesmo do polegar, tá bom? Só se o exercício especificar que são elétrons que estão se movimentando aqui dentro. Aí a gente tem que lembrar que a força é no sentido contrário, né, ao do polegar. Tá bom? Vamos trabalhar então, ó. Se a força magnética que atua sobre um fio retilíneo de 1 metro e mergulhado perpendicularmente em um campo magnético de 10 teslas é de 2 newtons, o valor da corrente elétrica que flui pelo fio em amperes é... Então, galera, ó, ele deu pra gente tudo, né? Ó, ele deu pra gente a força, deu o comprimento do fio, deu aí o campo magnético, ele quer saber, deu o ângulo, né? Porque falou que é perpendicularmente, então ele quer saber a corrente. Então eu vou jogar no Bill, né? Força magnética em um fio é o campo magnético vezes a corrente que passa nesse fio, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado entre o campo e a corrente. Né? Aí passei, ele deixou aqui a corrente sozinha, né? Passou todo mundo para lá dividindo e substituiu os valores. Ó. A força é 2, o campo é 10, a corrente, desculpa, o comprimento é 1 metro e o seno de 90 vale 1. Então aqui vai dar uma corrente de 0,2 amperes. Eita, nós, hein? Coisa feia. Tá? Então nossa corrente aí vale 0,2 amperes. Molezinha é esse, né? Só para a gente lembrar da fórmula. Vamos ver aí esse segundo exemplo. Um fio condutor retilíneo tem comprimento L de 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua, igual a 0,5 amperes, em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo B é igual a 0,25 teslas, conforme indica a figura abaixo. Beleza. O módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio será? Então é outro que a gente só vai substituir na fórmula, né, galera? Ó, força magnética é o Bill. Nosso campo magnético 0,25, nossa corrente elétrica 0,5 e o nosso comprimento 16 metros. Falou que é perpendicular, então seno de 90. 0,25 vezes 5 vezes 0,5 vai dar 0,25 vezes 16, isso aqui vai dar 2. Então a gente vai ter uma força de 2 newtons. Por que eu peguei esse exercício? Para a gente ver, na verdade, uma coisa que ele não pediu, que é para onde vai estar essa força nesse fio. Então a gente vai fazer junto, né? Faz a arminha com a mão aí, que a gente vai ter que ver para onde está essa força. Então, galera, ó, polegar vai mostrar para a gente para onde está a força, tá? O dedo indicador ele vai apontar o campo magnético e o nosso dedo do meio vai indicar o sentido da velocidade das cargas, né? Ou seja, o sentido da corrente. Então vamos lá. Ó, eu vou primeiro alinhar meu indicador com o meu campo magnético. Então eu tenho que botar meu indicador apontado para a direita. Tá? É como se eu encostasse a minha mão na tela, as costas da minha mão na tela. Tá? Então o meu indicador vai estar apontado aí no sentido do campo magnético. Não mexe os dedos, deixa o dedo paradinho. E agora eu vou girar a minha mão, vai ficar todo desconfortável, né? Mas eu vou girar a minha mão e o meu dedo do meio vai ficar apontando para cima, certo?
como se eu encostasse as costas da mão na mesa, tá? O dedo indicador para a direita, né? E as costas da mão encostado na mesa. Meu dedo do meio vai estar para cima, indicador para a direita. Meu polegar vai estar apontado para dentro da tela. Então, a força nesse fio, né? Seria uma força entrando. A gente estaria empurrando o fio para dentro aí da tela. Beleza? Espero que tenha conseguido, tá? Dá um pause aí e tenta. Lembra que é com a mão esquerda, hein? Olha o exemplo 3. Uma barra fina de cobre de comprimento L igual a 0,5 metros e massa M igual a 100 gramas está inicialmente suspensa por 2 fios de massa desprezível. A barra está imersa em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 10 teslas, cuja orientação é perpendicular e entrando no plano da folha. Tá aqui, ó. A gravidade do local possui módulo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para anular a tensão nos fios que suportam a barra de cobre, é necessário que uma corrente I seja aplicada no sentido indicado da figura abaixo. O valor da corrente I em amperes deve ser... Então, olha só, galera. Aqui está a nossa barrinha, né? E ela vai ter um peso. Show? Se eu fizer pela regra da mão esquerda, eu consigo ver que vai aparecer uma força magnética para cima. Olha só. Faz com a mão esquerda aí a arminha. E o indicador tem que estar apontando para a tela, né? Porque está entrando aí o campo magnético, é X. Nosso dedo do meio tem que estar para a direita, que é o sentido da corrente elétrica que ele deu aqui. Então é como se a gente apontasse a arma mesmo normal para a tela. Nossa força magnética, né? Nosso polegar está para cima. Certo? Para esse cara aqui ficar em equilíbrio, né, paradinho, a gente está desconsiderando que não vai ter tensão no fio. O fio não vai estar esticado. Tá? Então é como se ele estivesse levitando. Então a força magnética tem que ser igual ao peso. É daí que eu vou começar. Força magnética igual ao peso. Então, ou seja, o bio seno θ é igual a massa vezes gravidade. Ele quer saber a corrente, né? Vamos passar todo mundo para lá e deixar o I sozinho. Então vai ficar mg igual a BL seno de 90. Vamos lá. A massa, ó, tá em grama, cuidado, 0,1 kg. Gravidade 10, tá? O nosso campo magnético 10 teslas, tá aqui, né? O nosso comprimento do fio 0,5 metros, ok. E o seno de 90 vale 1. Tá? Fazendo essa continha aí, a gente vai ter uma corrente de 0,2 amperes de novo. Ok? Molezinha, molezinha, né, galera? E aí, pessoal, tá? Olha só, qual a conclusão que a gente pode chegar? Se nós tivermos dois fios, né, paralelos aí, né, próximos, vai aparecer uma força magnética entre eles. Por quê? Vamos entender isso. Nós vimos que um fio, quando passa uma corrente elétrica nele, ele gera um campo magnético, certo? Então aqui eu tenho um fio 1 e um fio 2. O fio 1, ele gera um campo magnético em volta dele, aquele campo circular que a gente vê pela regra da mão direita, né? O polegar aponta o sentido da corrente com a mão direita, hein? Faz a mão direita aí. O polegar vai estar apontado para cima, e aí eu vou ver que minha mão vai bater, né? Vai tentar entrar na tela do lado direito do fio, e do lado esquerdo ela vai estar saindo. Então, em relação a esse fio 1, o campo magnético dele, nesse fio 2 aqui, onde está o fio 2, vai ser entrando. Ele vai produzir um campo magnético entrando aqui no fio 2. Tá? E no fio 2? O fio 2 ele vai produzir um campo magnético. Né? Também, se a gente fizer a regrinha da mão direita, polegar para cima, a gente vai ver que lá onde o fio 1 está, o campo magnético gerado pelo fio 2 é um campo saindo. A gente vai ter algo desse tipo aqui, ó, tá? Então aqui, ó, saindo vai ser o campo gerado pelo fio 2. Esse aqui é o campo magnético gerado pelo fio 2. E esse em vermelho aqui é o campo magnético gerado pelo fio 1. Tá? Só usar a regrinha da mão direita no fio 1 e no fio 2 que a gente vai ver aonde vai estar o campo magnético deles em cada fio. Tá? Então, ó, campo magnético gerado pelo fio 1 no fio 2 é entrando. O campo magnético gerado pelo fio 2 lá onde o fio 1 está é saindo. E aí, né, a gente chega ao que a gente acabou de ver. Nós acabamos de ver aí, tá? Que quando um fio está com corrente elétrica, ele está numa região onde possui um campo magnético, vai aparecer uma força magnética sobre ele. Vamos usar a regrinha da mão esquerda para ver aonde está essa força. Para onde, né, está essa força. Então, ó, lembra? Regrinha da mão esquerda, faz a arminha com a mão esquerda. Tá? Vamos pegar esse cara aqui primeiro. Então, vou ter que apontar o meu dedo indicador para minha cara aí, né? Porque está saindo da tela.
girar o meu braço de modo que o meu dedo do meio fique para cima, tá? Então vai ficar uma posição meio desconfortável aí, tá? Indicador para minha cara e dedo do meio para cima. Então a nossa força magnética ela vai estar para a direita, onde vai estar o nosso polegar, tá? E agora nesse cara aqui, vou fazer a mesma coisa. Agora o campo é entrando, então meu indicador vai estar apontando a mão esquerda, hein, para dentro da tela. Vou girar o meu dedo do meio para que ele fique para cima, tá? E a gente vai ver que nosso polegar vai estar para a esquerda, né? Como se a gente tivesse com as costas da mão encostadas na mesa aí, tá? Então vai ter uma força magnética aqui. Show de bola? Vamos calcular o valor dessa força magnética entre esses dois fios. Galera, a gente lembra que o campo gerado por um fio, né, era o quê? A permeabilidade do meio vezes a corrente elétrica que passa naquele fio dividido por 2πr, onde r, né, é a distância do fio até o ponto que a gente quer calcular, tá? A força magnética que o fio 1 está recebendo, que é esse fio aqui, vai ser o campo magnético que ele está, que é o campo magnético do 2, vezes a corrente elétrica que passa por ele, que é a corrente 1, vezes o comprimento dele, vezes o seno do ângulo. A força magnética 2 aqui, né, que o fio 2 está recebendo, vai ser o campo magnético que ele está no campo magnético do fio 1, vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente 2, vezes o comprimento dele, vezes o seno do ângulo. Tá? O que a gente vai fazer, galerinha? A gente vai para o magnético 2 aqui. Vou pegar o 2, poderia ser o 1 também. Tá? O campo magnético 2 é o campo gerado pelo fio 2, que seria o μ vezes a corrente 2, dividido por 2π vezes r, que é a distância entre eles. Então, se eu substituir, eu chego nessa fórmulazinha aqui. Vai ficar o μ, né, o I1 vezes o I2 vezes o L sobre 2πd. O ângulo a gente está adotando que é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo entre aí, né, a corrente elétrica e o campo. A gente pode perceber que é um ângulo de 90. Então, essa daqui é a formulazinha da força magnética entre dois fios paralelos. O que a gente pode perceber? Quando os fios tiverem o mesmo sentido de corrente, vai ser uma força de atração. Se eles possuírem sentidos contrários de corrente, né, tiver um subindo, por exemplo, e o outro descendo, aí vai ser uma força de repulsão que vai aparecer entre eles. Tá bom? Vamos ver um exemplo de exercício aí, ó. 3 fios condutores retos, longos e paralelos são percorridos por correntes elétricas, como mostra a figura a seguir. Os fios condutores estão imersos no vácuo, cuja permeabilidade magnética é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Determine em newtons a intensidade da força magnética resultante que atua em 30 centímetros do fio condutor B. Então, galera, ele quer saber quais são as forças que são feitas no fio condutor B. Então, ó, o fio A vai fazer uma força para cima nesse cara, chamar de FA, porque está no mesmo sentido, né? E o fio C também vai fazer uma força, né, de atração aqui, que vai ser a força C. A força resultante, né, vai ser a subtração das duas. Vamos calcular essas forças aí. Então, a força A vai ser μ IA vezes IB. Show? Vezes o L, né, que é o comprimento do fio aí, dividido por 2πd, que é a distância entre eles. Então, a força A vai ser 4π vezes 10 a menos 7 vezes... Aí a corrente do A, 3. A corrente do B, 1. O comprimento, ele falou que é em 30 centímetros, né? Então, vou botar aqui 0,3 metros. Tá? Dividido por 2π, e a distância entre eles é de 5 centímetros, 0,05 metros. Então, bora lá. Eu posso cortar esse π com esse π. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Então, vou ter 12 vezes 0,3. A mesma coisa que 1,2 vezes 3 vai dar 3,6. Tá? E 2 vezes 0,05 vai dar 0,1. Então, minha força A é de 36 newtons. Vamos calcular agora a força C. Tá? A força C, galera, mesmo esquema. Só que eu vou pegar agora as informações de B e de C. Então, vai ser μ vezes a corrente de B vezes a corrente de C vezes o comprimento dos dois fios, dividido por 2πd. Então, vamos lá. Vai ficar 4π vezes 10 a menos 7. Ih, eu esqueci do 10 a menos 7 aqui, né? 36 vezes 10 a menos 7. Tá? Vou colocar aqui.
4π vezes 10 a menos 7 vezes. Aí vamos lá, corrente de B é 1, corrente de C 5. O comprimento dos fios é 30 centímetros, né? Então 0,3 metros. Por 2π vezes o 0,15. Ok? Então vamos lá, fazer essa força C aqui. Então, ó, aqui vou cortar o π com o π, né? 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 0,3 é coisa que 2 vezes 3, né? Vai dar 6. 2 vezes 0,15 vai dar 0,30. Então é 6 dividido por 0,30. 6 dividido por 0,3. Se fosse 6 dividido por 3 é 2. Por 0,3 é 20. Então é 20 vezes 10 a menos 7 newtons. Aí a gente faz, né, a maior menos a menor para achar a força resultante. Vai ser 36 vezes 10 a menos 7 menos 20 vezes 10 a menos 7. Essa força resultante aí vai nos dar 16 vezes 10 a menos 7 newtons. Beleza? Esse é o valor dessa forcinha resultante aí nesse fio B. Tranquilo? E aí, galera, olha só, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as espiras, tá? Se eu tiver uma espira passando uma corrente elétrica dentro dela, né? Igual tá aqui, ó, tá vendo? Tem uma espira, uma correntezinha vem, passa nesse sentido aqui. E essa espira estiver dentro de um campo magnético, ela vai girar. E é assim que a gente tem um motor elétrico, né? Que transforma a eletricidade em movimento. Sempre dessa forma. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, se a gente usar a regra da mão esquerda aqui, a gente consegue perceber isso. Vamos usar nesse ramo do fio aqui, tá? Nessa parte do fio aqui. A gente vai ter faz a arminha com a mão, a gente vai botar o indicador apontando para a direita, né? E a velocidade tem que estar apontando aí para a gente, né? Que é a corrente elétrica, apontando para nossa cara aí. A gente vai ver que a força vai estar para cima. Se eu fizer nesse lado aqui, ó, agora, o meu campo está para a direita, né? Continua para a direita, só que a minha velocidade está para dentro da tela. Então minha força vai estar para baixo, né? E aí a gente percebe que esse cara não vai ter equilíbrio. Vai aparecer um torque aqui, né? Essas forças não estão alinhadas, não estão no centro de massa. Então isso aqui vai girar, tá bom? É assim que a gente faz um motor elétrico, tá? Então a gente tem aqui um ímã, né? Aqui no caso, ó, tá indo do norte para o sul. Se a gente fizer a regrinha da mão esquerda em cada fio, a gente percebe que as forças vão ter sentidos contrários, né? Como não é aplicado no mesmo ponto, esse cara vai girar, ok? Então é isso, galera. Espero que tenha dado para entender. Para qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um beijão para vocês. Até mais. Tchau, tchau.